Presidente, eu acabei de chegar nessa madrugada, saí 3 horas da manhã, cheguei aqui 6h30, virado, não tem como dormir nesse horário, vindo da Argentina, de Buenos Aires, depois de uma visita que eu e o deputado Marcel Van Hatten fizemos ontem naquele país aos presos políticos que estão detidos, uma mulher e 4 homens nas penitenciárias e outras centenas de brasileiros que, pelos relatos que a gente tem, estão nas ruas, no frio danado que está lá agora, sem falar a língua, desesperados. E eu digo aqui para você, com medo de ser presos como ratos, brasileiros, irmãos e irmãs nossos, porque nós estamos vendo uma caçada internacional do governo brasileiro, que se diz um governo que busca a pacificação, né, a reconstrução do país, e contratou, senador Plínio, manchete de agora, o governo Lula acaba de contratar um escritório argentino para cuidar da extradição de brasileiros foragidos. Sem licitação, está pagando 5,5 milhões de reais, quase $1 milhão, com advogados daquele país, para se vingar dos brasileiros que lá estão. É como se a gente estivesse nadando em dinheiro aqui já, que tivesse o país resolvido de tudo, todos os problemas, e essa é a prioridade do governo Lula. E buscar os brasileiros que já estão passando todo tipo de provação naquele país. Conversamos com autoridades argentinas, o Brasil tem tratados internacionais e não vamos descansar até que a justiça seja feita para todos dentro do que é legal, dentro dos acordos que se tem. Eu quero dizer também, senhor presidente, que ontem o ministro Flávio Dino deu uma decisão sobre decisões internacionais aplicadas no Brasil, uma jogada, me parece, toda combinada, articulada, numa venezualização do Brasil. Aliás, nós estamos pior do que a Venezuela na questão de direitos humanos, porque a gente pode visitar os presos políticos só na Argentina, autorizado pelo governo argentino. Mas a gente não pode visitar os milhares de presos políticos do Brasil, aqui no Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixa. E olha que interessante, senador, a Venezuela, com o ditador Maduro, por incrível que pareça, consegue pelo menos conversar com a oposição, para a oposição visitar os presos políticos lá. Olha a que ponto o Brasil chegou. E essa decisão do Dino ontem me parece algo proposital para proteger um que foi sancionado internacionalmente pelos Estados Unidos, com vasta documentação, que é o Alexandre de Moraes. São 600 e poucas pessoas no mundo que receberam a Lei Magnitsky, apenas o Alexandre de Moraes no Brasil. E os Estados Unidos não é da cabeça de um presidente de nada, não. Aquilo passa por várias comissões temáticas para se dar uma sanção daquela. É um estudo feito por muita gente capacitada, entendida do assunto, que analisa provas. E o Alexandre de Moraes foi considerado violador contumaz de direitos humanos. E recebeu. Aí o Dino, o ministro Flávio Dino, que é comunista assumido, olha só a que ponto nós chegamos, vai lá e dá uma decisão ontem, vai proteger o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a interpretação de todo mundo. Quando o STF quer, ele pega uma lei lá de trás, pega uma DPF para fazer. Agora, a lei Magnitsky não é a lei americana que está sendo aplicada no Brasil, não. Isso é para proteger lá nos Estados Unidos. As leis deles. O ministro Dino esqueceu disso. Então ele está colocando o Brasil à beira de um abismo jamais visto, que pode ter consequências terríveis para os brasileiros a partir do momento que o sistema financeiro do país está numa encruzilhada. Ou ele pode ser responsabilizado penalmente pelo STF se não cumprir, ou os bancos brasileiros vão ter que ir embora do Brasil. Porque senão o Brasil vai ser alijado. O sistema financeiro do Brasil vai ser alijado do sistema mundial financeiro. Isso é consequências catastróficas para a nossa nação. Estão empurrando o Brasil, me parece, um projeto até de poder, para uma ditadura que já está consolidada do judiciário, mas parece que querem esse alinhamento também no governo federal. Tanto é que o Brasil flerta o tempo todo com o Irã, com o Hamas, com Venezuela, com China, com Rússia, esculhamba os Estados Unidos,
Fala mal da moeda e usam o Lula como ponta de lança. Você vê que a Índia, você vê que a Rússia, você vê que a China, com a história do BRICS, quando vão, mas vocês estão junto com o Lula falando mal. Não, mas a gente está fazendo um acordo aqui com os Estados Unidos. A gente está negociando e o Lula não quer. E o Lula falando mal do dólar. Senador Confúcio, estão empurrando o Brasil. Parece que é projeto de poder para as mãos da ditadura. Dessas causas. E o Brasil vive um momento dramático. Quando você pega, senador Confúcio, dei uma entrevista para um grande veículo da América Latina que achava que no Brasil tinha democracia, porque a informação é bloqueada. Aí eu disse, vem cá, tenta entrevistar o senador Marcos Duval lá no Brasil. Está aqui o telefone dele. Mas por que não pode entrevistar um senador no Brasil? Disse, pode não, está proibido. Ele não pode usar rede social. O quê? Não, ele não pode. Ele não pode dar entrevista. O quê? Tenta entrevistar o Felipe Martins, que foi o ex-assessor internacional do governo anterior. O ex-assessor internacional não pode dar entrevista. Rapaz, aí os caras ficam assim, ó, de boca aberta. Essa é a verdade do Brasil. Ainda tem gente que fala que aqui é democrático. Senhor presidente, para encerrar, se o senhor me der mais um minuto, eu me comprometo a encerrar. Amanhã tem a eleição da CPMI do INSS, do roubo escandaloso, que pode deixar Petrolão, Mensalão, fichinha. Amanhã, 11 horas da manhã. Eu sou titular da CPMI e vou colocar meu nome à disposição para ser presidente. Ah, mas já tem um acordo, Girão. Para! Já está tudo definido. Que história é essa? Acordão à porta fechada? Eu já vi esse filme aqui uma vez. Na CPI da pandemia, na CPI do dia 8 de janeiro. Não vou me render. Meu nome amanhã está à disposição do colegiado para ser presidente e a gente fazer um trabalho de forma imparcial. Isso eu me comprometo. Imparcial. Mas não para sabotar, boicotar investigações, como a gente viu num passado bem recente. Eu quero manifestar, por último, minha solidariedade ao pastor Silas Malafaia. Ele foi incluído agora no inquérito aos 47 minutos do segundo tempo, ele que já organizou várias marchas pelo Brasil, crescentes. E aí fica a pergunta, por quê? Porque a última do dia 3 de agosto foi um mega sucesso? Ou é porque... E aí vem a liberdade religiosa e liberdade de pensamento. Ou é porque ele é um defensor da vida desde a concepção, contra as drogas, sempre se posicionou contra bingo, contra cassino, contra jogatina. E o sistema, o regime, está querendo cuspi-lo. O que está por trás disso tudo? Estão pensando que ele é candidato a alguma coisa, como fazem com muitos aqui, joga no inquérito para intimidar, para na hora certa chegar, puxar o tapete e não deixar o cara chegar no poder, porque aqui é uma ditadura clássica que a gente vive no Brasil, do judiciário. Para encerrar, eu quero dizer, senhor presidente, que a coisa grave que aconteceu ontem, ninguém está se dando conta. Eu volto ao que falou o senador Plínio Valério. Para salvar um homem, um violador contumaz global de direitos humanos, a Corte Suprema está ensaiando e destruir o Brasil, que já está em frangalhos, por causa deles, pela insegurança jurídica criada pelos ativistas políticos que são ministros do STF. O caos institucional que a gente vive no Brasil, e só essa casa está na hora, já passou da hora, ela pode resolver isso e está no colo do presidente Davi Alcolumbre a solução do Brasil, que é 41 senadores que já disseram, queremos o impeachment de Alexandre de Moraes, coloca para votar e salva o Brasil, presidente Davi. A população espera uma posição corajosa do senhor. Deus abençoe a nossa nação. Obrigado. Nós protocolamos um pedido de aditamento ao impeachment que foi protocolado pelos deputados federais nessa casa e que alcançou a 41ª assinatura. Em vez de entrar com um novo pedido de impeachment, e eu disse que alguma coisa precisa ser feita, e a única coisa que temos à mão é esse instrumento. Eu e o senador Girão demos entrada no aditamento ao pedido de impeachment só para incluir o caso do senador Marcos Duval. Há pelo menos 5 violações a direitos constitucionais e liberdades. Querido líder Portinho, me permita, eu vou recapitular, eu vou resgatar o tempo de Vossa Excelência.
Tá muito baixo o volume da tribuna ali, eu não estou ouvindo, eu estou do lado... Doutora Sabrina? Tem o volume da mesa. Por gentileza, peça para o nosso... Obrigado, senador. Está muito baixo, eu não estou ouvindo, eu vou voltar o tempo. Não tem problema. Está muito baixo, me desculpe, agora. Não, é até bom, porque eu ando gritando tanto da tribuna que eu chego em casa rouco. Mas é por isso, agora ficou ótimo. Agora a gente pode falar, né? Então, está aqui o nosso senador Marcos Duval, para dar conhecimento que no dia 13 passado, nós demos entrada, não num pedido de impeachment novo, até poderia, mas de tão contundentes que são as razões que só pelo caso Marcos Duval justificam o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do STF, nós resolvemos e protocolamos, aditando ao pedido de impeachment original que veio da Câmara, assinado por inúmeros deputados e que tem o apoio da maioria do Senado Federal, para que tramite junto. Só no caso Marcos Duval, nós temos censura prévia, censura, restrição ao direito sagrado dele, que é verba alimentar, que é seu subsídio, e que até o STJ recentemente afirmou, deliberou, que até 40 salários mínimos é impenhorável. O cara está com a penhora de 100%. O cara é só um senador da República, igual a qualquer um de nós, que não roubou, não matou, não estuprou, não é pedófilo. Responde por crime de opinião, num processo onde não há sequer denúncia. Nenhum de nós aqui sabemos do que ele está sendo acusado, porque acusação não há. E toda sorte de medida restritiva recai sobre um parlamentar. Esse Senado não pode mais ficar calado. É impossível suportar a invasão de função que vem sofrendo essa casa. O Poder Judiciário legisla e agora o Poder Judiciário, que no caso eu não quero nem falar em Poder Judiciário, é o STF, que nem o Poder Judiciário o STF representa, não representa os embargadores. Muitos do meu estado estão avergonhados, né? Talvez não tenham coragem de falar para os seres supremos desse país que eles estão aplicando mal, errado o direito, estão aplicando errado a Constituição, e o caso Marcos Duval é exemplar. São 5 ilegalidades pelo menos. Além disso, nesse caso, o STF resolveu meter a mão na cumbuca do orçamento do Senado Federal. Como é que vocês admitem isso? Como é que admitiu o presidente Pacheco, o presidente Davi? O orçamento do Senado Federal, porque a verba de gabinete não é do senador Marcos Duval. Ele não pode gastar a verba de gabinete com ele, no que ele quiser. Se ele não usar a verba de gabinete, ela volta para o orçamento do Senado Federal. Como é que o Poder Judiciário bloqueia o orçamento do Senado Federal e ninguém se deu conta disso? Fora isso, um senador que está aqui, ó, entre nós de tornozeleira, repito, não roubou, não matou, não desviou recurso público, está de tornozeleira por crime de opinião. Isso é uma vergonha à democracia brasileira. Isso é uma vergonha à democracia brasileira. É uma vergonha esse Senado Federal. Não sabemos nem do que ele é acusado, porque ainda mais não há denúncia, não foi sequer aceita a denúncia, não há acusação e tampouco condenação. Além do mais, foi violado um precedente na época do senador Aécio Neves e que obrigava o STF a oficiar, senador Davi, essa mesa diretora. E nós agora vamos aceitar medidas restritivas contra senadores sem sequer dar satisfação a essa casa. Ou seja, que tamanho queremos ter? É o tamanho das respostas que damos. A minha, senador Marcos Duval, e não quero nem concordar, discordar no mérito, que eu não sei nem do que você está sendo acusado. Ninguém sabe. A minha resposta está dada. E eu disse aqui dessa tribuna, na época da gestão do presidente Pacheco, que eu ia dar o tempo que se fizesse alguma coisa. Mas só escalou. O presidente Rodrigo Pacheco nada fez. E agora eu espero que o presidente Davi Alcolumbre tenha a sensibilidade de mandar tramitar o pedido de impeachment, porque nós somos a maioria nesse Senado hoje e devemos ser ouvidos e respeitados para o bem do Senado Federal e do sistema de freios e contrapesos